Boa tarde a todos. Com alegria e gratidão que estamos aqui hoje, dando continuidade a esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 17, Iniciar, que tem como título Sede Perfeitos. Mas antes vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, justo e bondoso, Jesus, nosso mestre de amor, Maria de Nazaré, nossa mãezinha querida, diretores espirituais da Casa do Caminho, agradecidos estamos por essa oportunidade bendita de estudo, esse aprendizado que fortalece os nossos espíritos em coragem, fé, em alegria, em perseverança. Pedimos tranquilidade, pedimos calma, para que possamos ser instrumentos fiéis de Ti, Jesus, da espiritualidade tão amiga. Que seja em Teu nome, Mestre, em nome de Maria, e acima de tudo em nome de Deus, que encerramos a prece inicial do estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, esse capítulo ele traz, o título, como eu falei, Sede Perfeitos. E nós vamos ver hoje caracteres da perfeição, o homem de bem e os bons espíritas. São temas, assim, bem importantes, para a gente fazer, assim, grandes reflexões, botar na balança os nossos comportamentos, não é? As nossas atitudes, e ver se esses comportamentos, essas atitudes, elas combinam com o que a gente vai ver hoje, não é? Bom, então, Jesus ele vem enumerar uma série de comportamentos na lição de hoje e atitudes assim saudáveis que vão motivar, que vão impulsionar o nosso crescimento moral. Crescimento esse que todos nós seremos capazes de alcançar. Alcançaremos. Tá? Então vamos ler o item 1. Está no Evangelho de Mateus, Kardec traz, no Evangelho de Mateus, versículo 44 e 46 a 48. Então, fala assim, Jesus fala para a gente: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Não é? Então Jesus vem falar dos caracteres da perfeição. Então, diante do que a gente ouviu, a gente pensa, é possível atingir essa perfeição da qual Jesus nos convoca, nos convida? E que tipo de perfeição seria essa? Será que todos nós seremos um dia perfeitos? Vamos pensar nisso. E para responder esses questionamentos, a gente traz informações, esclarecimentos na Revista Espírita de outubro, pelo Espírito Jorge, que vem trazer características dos espíritos puros. Então ele fala assim, são espíritos que são chamados dessa forma por atingirem assim o mais alto grau na escala evolutiva.
mais alto grau de perfeição, perfeição relativa. Aí ele vai enumerando, né? As qualidades. São os ministros de Deus, sob as suas ordens, eles regem os mundos. Esses espíritos são ligados por um sentimento sem limites, que é o amor. Então, só uma palavra resume, né, esses espíritos. É o amor que os une. Então, diante disso, a busca dessa perfeição relativa, ao qual os espíritos puros já alcançaram, implica em quê? No que Jesus falou para a gente aqui. Amai os inimigos, fazei o bem aos que nos odeiam e orai pelos que nos perseguem e caluniam. Né? Então, se a gente pensar bem, né, em relação a isso, a perfeição ela só vai ser alcançada quando o nosso coração estiver livre, for livre de sentimentos pequenos, né? Como a mágoa, como o rancor, os ressentimentos em relação ao próximo, o ódio, porque a perfeição que a gente vai alcançar amanhã, ela tem a ver com a bondade de hoje, com a bondade que a gente faz, né, hoje. Bondade para com quem? Com o próximo. Bondade para com as pessoas que estão ausentes. Por uma prece, a prece que a gente faz pelas pessoas que estão ausentes é um ato de bondade, né? Ser bom é se doar, né? Bondade para com os nossos, que a gente fala, inimigos, adversários, opositores. Bondade para com as pessoas que nos cercam, no nosso convívio familiar, no nosso trabalho. Então, qual é a importância, que importância tem uma adversão, um desafeto em relação ao nosso aperfeiçoamento? Qual a importância, porque Jesus fala amai os inimigos, qual a importância, né, de uma pessoa ser colocada ali do nosso lado, às vezes no trabalho, né? Qual o objetivo? Né? Aquele que a gente chama de inimigo, aparentemente, ele é um obstáculo, certo? Mas ele é instrumento do nosso aperfeiçoamento. Como assim, Sandra? Como é que pode uma pessoa, né, que aponta os nossos erros ter a capacidade de fazer com que a gente vá se aperfeiçoando? Né? A gente tem a doutrina espírita que nos esclarece. Nós estamos encarnados para evoluir, para aprender a amar, né? Para evoluir moralmente, intelectualmente. Então, essas pessoas que são colocadas ao nosso lado, né, os livros espíritas, a doutrina espírita esclarece que são oportunidades valiosas que temos de retificar, de consertar os nossos erros, os nossos vícios, as nossas imperfeições, quando estas são apontadas. Eu li outro dia na revista O Reformador que os ditos inimigos, opositores, adversários, eles nada mais são que professores gratuitos. Por quê? Porque quando eles estão do nosso lado, eles não exigem nenhum pagamento. Eles nos ensinam a termos a paciência, a sermos vigilantes. Então, pelo intermédio deles, nós vamos aos poucos, até sem sentir, alcançando talentos espirituais e evoluindo e nos aperfeiçoando. Por quê? Porque a gente não quer que ninguém fique apontando os nossos erros, os nossos defeitos, que evidencia aquilo que a gente esconde, bota debaixo ali do tapete. Então a gente começa a se vigiar quando
isso acontece, né? A não cometer tantos erros como a gente fazia habitualmente. Então, eles são, sim, professores que lecionam gratuitamente a nós termos a paciência, a conquistarmos a paciência, a tolerância. Não estou falando que é fácil, não é? É difícil, é muito difícil, mas não é impossível, né? Jesus sabe, quando ele fala amai os inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam, ele sabe o que se passa no nosso coração. Então, é claro que ele não espera que tenhamos pelos inimigos o mesmo amor que a gente tem pela nossa família, pelos nossos amigos, não é? Ele sabe que não é esse amor. Quando ele fala essa mensagem, quando ele traz essa mensagem, ele quer que a gente afaste do nosso coração a mágoa, a infelicidade, o desejo de vingança. É por isso que ele aconselha: orem pelos que vos ofendem. Por quê? Quando a gente recebe uma ofensa, a gente fica com aquilo, né, na cabeça. É como se a gente ficasse escravo daquele pensamento. A gente almoça, a gente acorda, a gente dorme, a gente trabalha e a gente vive constantemente em meio a esse sentimento de rancor, de alimentando esse desejo mesmo de retribuir com a mesma moeda. É ruim? É ruim, é péssimo. É isso que a gente faz. A gente deixa aquele que a gente, né, fala que é o inimigo, é o opositor, é o adversário, comandar a nossa vida. Então a gente acaba se tornando escravo daquele que a gente sente raiva, né? Por isso que a sabedoria da proposta de Jesus, que é a libertação, né, dos laços que nos prendem aos inimigos. A proposta de Jesus é essa, que nós libertemos, né, desses laços, desses pensamentos, né, de revolta, de retribuir com a mesma moeda, porque nós vamos ficar naquela mesma sintonia. Isso não é saudável, tá? Vamos continuar. Nós vamos, primeiro, segundo, no terceiro parágrafo, Kardec fala assim: mas em que consiste essa perfeição? Aí Jesus fala: amar os inimigos, fazer o bem, aqueles que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Ele mostra com essas palavras que a essência da perfeição é a caridade, no seu mais amplo significado, porque ela traz como consequência a prática de todas as outras virtudes. Então, Kardec vem falar para a gente que a essência da perfeição é a caridade. E que o caminho para sermos caridosos é que o Gilberto fala sempre para a gente, é o BIP, né? É sermos benevolentes, né? Sermos bondosos, como a gente já falou anteriormente, indulgentes para com as imperfeições alheias, né? A pessoa que é indulgente, que pratica a indulgência, ela vê o defeito dos outros, mas ela evita falar deles, ela não divulga, não é? Ela não faz aquele estardalhaço como a gente faz. Ela não fica procurando defeitos nos outros, né? Nem apontando se o defeito é esse, se o defeito é aquele. Né? E o perdão das ofensas. Aí a literatura espírita traz que o perdão nos coloca a posição de não mais odiar, né? É a virtude que vence o ressentimento, o ódio, o rancor, a vingança. Às vezes, agora não mais, né? Mas antes,
perguntávamos assim: por que Deus não criou todos nós perfeitos? Não estou falando perfeitos fisicamente, né? Perfeitos, atingirmos a perfeição. Por que a gente não nasceu com todas as qualidades, com todas as virtudes, né? Assim, a gente ia... ele ia nos poupar do mal e suas consequências, né? Mas Deus poderia, sim, já que Ele criou todas as coisas, né? É o Todo-Poderoso, mas não fez. Né? Por quê? Porque não era útil para a gente, não seria útil. Né? Ele submeteu todos nós à lei do progresso. Então, Deus quer que a gente alcance a perfeição pelos nossos esforços. Aí que está o mérito. E é verdade. Quando a gente se esforça para alcançar alguma coisa que a gente quer muito e a gente consegue, é uma alegria só. Né? O mérito é nosso. Ele quer que a nossa, que a nossa perfeição ela seja resultado dos nossos próprios esforços. Porque onde é que estaria o merecimento, né? Sem a luta, sem os esforços, né? Sem o esforço. Né? Aí Kardec fala repetindo, né? Que a essência da perfeição é a caridade. Se a caridade é o amor em ação, como a gente já estudou aqui no Evangelho, então ela repele quais sentimentos? São as maiores chagas da humanidade, né? O egoísmo e o orgulho. A gente vai e analisa. O que é o egoísmo? Né? O que é o egoísmo? É o excesso de amor próprio. A pessoa pensa tanto nela que se esquece de pensar no outro. Pode faltar alimento, pode faltar dinheiro, pode faltar carinho, pode faltar o que for para todo mundo. Ela não se importa, desde que não falte para ela. E o orgulho? É quando você tem tanta autoestima que esse sentimento faz com que você ache que as pessoas que estão à sua volta são pessoas incompetentes, fracas, frágeis, e você é o melhor, você é o bam de tudo. Esse tipo de pessoa, ela não abre espaço para aprender nada com ninguém, porque ela acha que o outro não tem valor, que o outro não tem nada a ensinar. Né? Então a gente pensa, como é que uma sociedade sobrevive se as pessoas que a compõem são egoístas e orgulhosas? Aí a gente pensa no hoje. Hoje estamos, né, passando por esse momento, né, por essa pandemia, que é o resultado de uma sociedade orgulhosa e uma sociedade egoísta. Uma sociedade que olha só para o seu umbigo, não é? Então, vamos pensar sobre isso. Aí Kardec traz o homem de bem. Aí ele vem caracterizando, né, falando das qualidades. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Né? Então, o homem de bem, ele tem esse autoconhecimento, não é? Ele faz essa análise, né? A gente
quando a gente lê esse trecho, né, do homem de bem, a gente dá um frio na barriga, não é? Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 16, ele vem de uma forma bem interessante esclarecer como interpretar melhor esse ensinamento de Jesus, né, quando ele fala: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Tá? Então, vou ler aqui. A análise que Emmanuel faz. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto e penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem. Então, o que Emmanuel está aconselhando para todos nós? A viver de tal modo, de tal maneira, que os nossos desafetos se sintam auxiliados por nossas atitudes e os nossos exemplos, não é? Emmanuel está nos convidando a refletir sobre as nossas responsabilidades que a gente tem que ter conosco e com o próximo. Diante disso, da gente estabelecer que ações, que caminho a gente deve seguir, não é? Para atingirmos assim, para alcançarmos as virtudes, temos as características do homem de bem. Então, Kardec fala assim: buscai, né? Buscai, o Livro dos Espíritos fala, dá essa informação para a gente. Buscar o maior exemplo de perfeição moral que Deus nos enviou. Jesus como modelo e guia. O espírito mais puro que esteve no nosso planeta. Então, quando ele fala do homem de bem, o homem de bem é um homem evangelizado, né? Que está sempre em sintonia com Jesus. Então, Kardec vem trazer essa reflexão, né, para que a gente caminhe nesse sentido, né? Depois ele vem falar, como o tempo é reduzido, ele vem falar todas as características do homem de bem, né? Sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. Então, quando a gente lê isso, parece que a gente flutua, não é? Aí Kardec traz, né, para a gente ir finalizando, os bons espíritas. Depois das características do homem de bem, ele vem falar sobre os bons espíritas. Aí a gente pensa, a gente pode se considerar um bom espírita? Vamos ler o Evangelho nessa parte. É o item 4. O espiritismo, bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, isto é, ao homem de bem, tá? Que caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, porquanto um e outro agem da mesma forma. O espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações, no entanto, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral. Ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Então, Kardec, né, vem trazer para todos nós
o que caracteriza o verdadeiro espírita. Não é somente compreender a doutrina, né? É senti-la, é deixar que ela entre nos nossos corações. E isso vai acontecer na medida que a gente começar a agir, a praticar o quê? A humildade, a simplicidade, né? A caridade. À medida que a gente deixar de ser indiferente com a dor do outro, né? E colocarmos como mantra. Tem uma amiga que ela fala assim, esse vai ser seu mantra, né? Como eu posso ser útil para o próximo? Como eu posso julgar menos e agir mais? Então, esse é o convite que a doutrina espírita faz, né? E dessa forma ela vai poder entrar no nosso coração, agindo conforme a lei de justiça, de amor e caridade. Aí sim, a gente vai senti-la verdadeiramente, não é? O ato de servir ao próximo, que ele seja um exercício contínuo nas nossas vidas, não é? Servir ao outro, que alegria, que felicidade que a gente sente, é uma felicidade diferente, não é essa felicidade comum, não é? Nós tivemos a entrega das bolsas de Natal para os nossos jovens, para as crianças, para os assistidos, para o pré-jovem. Que alegria que a gente sentiu, que felicidade que a gente sentiu. Não precisava mais nada, e eles também, não é? Então vamos ouvir mais o desabafo de um irmão que nos procura, que possamos doar uma garrafa de água àquele que sente, né, sede, que está na rua com calor ali, e ele está no sinal jogando bolinha para o alto, né? Ceder um lugar para alguém, dar um bom dia, dar uma boa noite, né? Um bom dia, uma boa noite sincero, um sentimento sincero, olhando nos olhos das pessoas, para que essa pessoa se sinta acolhida. Essa eu acho que é a palavra-chave que a gente deve passar para o próximo, através das nossas leituras, né, que a gente faz, e dos nossos estudos doutrinários, é o acolhimento. A gente não vai se tornar uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, né, um Francisco de Assis. Não é, a natureza não dá saltos nesse processo de evolução espiritual que a gente está fazendo, e vai devagar, né? Mas a gente tem, cabe a cada um de nós iniciá-lo, através de quê? Da nossa reforma íntima, reforma dos nossos pensamentos, né? Reforma dos nossos sentimentos. Então, a gente tem que ter, né, o seguinte pensamento: eu posso modificar o meu pensamento? Eu quero modificar o meu pensamento para melhor? Eu devo modificar o meu pensamento, o meu sentimento? Eu posso, eu quero, eu devo? Então vamos começar, né? Vamos começar a modificar esses sentimentos, né, que ainda estão muito, assim, enraizados no nosso coração, tá? Então nós vamos finalizando com, né, a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que se debruça sobre cada um de nós, nos impulsionando a termos comportamentos e atitudes dignas, né, condizentes com o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo no coração de cada um.
Ah, saudades são muitas. Até breve.